com você nessa manhã. Queria ler um texto que está em Gênesis, capítulo 18, 22. Gênesis 18, 22 diz o seguinte: os homens partiram dali para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Esse texto, a partir do versículo 22, expressa uma intercessão de Abraão por um povo, por uma nação, que Deus estaria destruindo dois povos, Sodoma e Gomorra. E Abraão aqui, ele começa, a Bíblia diz que Abraão permanece com o Senhor, ele permanece ali com Deus, para que Deus pudesse mudar a sorte daquele povo. Como intercessor, ele se coloca diante do Senhor ali. A Bíblia diz que permanece. Eu gostei dessa frase, não vou acabar de ler os outros capítulos do texto. Você pode ler na sua casa aí, você pode abrir sua Bíblia aí e ler na sua casa aí, continuar, você vai ver o discurso de Abraão junto com Deus. A Bíblia diz que ele permanece com o Senhor. O intercessor é aquele que está diante de Deus. Abraão se colocou diante de Deus ali, enquanto as pessoas foram, ele ficou ali diante do Senhor, permanecendo diante do Senhor. O que eu queria hoje te trazer, interessante, que o intercessor significa ser a ponte entre duas pessoas. O intercessor é uma ponte entre duas pessoas. O intercessor é aquele que ele se coloca diante de duas pessoas. Ele sente a dor do outro, é como se sentisse a situação, ele se compadece do outro, ele sente a necessidade do outro e se coloca diante dele. Essa é uma característica do intercessor, é como se fosse um advogado que pegasse a causa de uma pessoa e lutasse por essa causa. O intercessor é como se fosse um advogado que pega a causa e leva diante do juiz para que o juiz possa mudar a sorte daquela pessoa. Nós, como intercessores, precisamos pegar as causas das pessoas e colocar diante do juiz, do supremo juiz dos juízes, chamado Deus, aquele que vai mudar a sorte das pessoas. Eu queria conversar com você hoje sobre 3 características para mim, que eu estava pensando nessa palavra nessa manhã, sobre características de um intercessor. Primeira característica do intercessor, querido, e queria compartilhar com você que está entrando aqui agora, que está lá em Gênesis 18, eu estou falando sobre Abraão como intercessor, e estou trazendo algumas coisas da intercessão. Lá em Gênesis 18, a partir do versículo 22, eu me detive só no texto que Abraão permanece diante do Senhor. E aí eu queria explanar com você 3 coisas nesta manhã. A primeira, todo intercessor ele tem compaixão. Todo intercessor ele se compadece. Ele se compadece da pessoa. Um bom intercessor, ele é aquele que se compadece e sofre, independente da circunstância, se o cara é bom ou se o cara é mau. Ele se compadece do ser humano, ele se compadece da pessoa. É como você vê uma pessoa na rua, você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim, mas você vai se compadecer dele. As pessoas que estão caminhando para o inferno, o intercessor é aquele que se compadece dele, independente. A Bíblia diz que Moisés, Deus estava determinado que excluísse, Deus estava determinado para acabar com o povo de Israel, destruir Israel. Porém, a Bíblia diz que Moisés se interviu nesse meio e intercedeu pelo povo. Por quê? Mesmo que o povo estava determinado, o povo pecou, o povo errou contra Deus, Deus estava zangado com o povo, Deus não queria mais saber do povo. Porém, Moisés intercedeu, ele sentiu a dor do povo, ele não aceitou a situação. O intercessor é aquele que se compadece, aquele que sente a dor do outro, aquele que não deseja que o outro passe por aquilo. Não vou deixar isso acontecer. Se há um decreto de morte, se há um decreto de situação, eu não vou permitir isso. O intercessor é aquele que se compadece. Eu queria te levar nesse dia a se compadecer. Há pessoas nesse tempo que precisamos nos compadecer e irmos diante de Deus, como advogados, diante do juiz, do supremo juiz,
E chegarmos diante dele e falarmos: Deus, é tempo de mudar a sorte dessa pessoa. Nesse tempo de pandemia, é tempo do Senhor mudar a sorte de fulano, de ciclano. Eu sei, Moisés, mas a pandemia está aí, mas nós servimos um Deus que vai se compadecer e que quando nós nos compadecemos é como que Deus, é como nós falamos, chamamos Deus para a situação, é como chamamos Deus para que ele vá diante da situação. Há pessoas que você conhece, que eu conheço, que nesse tempo está passando dificuldades. A pandemia veio situação de escassez, veio situação de desemprego, veio situação de calamidade, veio situação de destruição na sua família. Muitas das vezes tem famílias que às vezes estão confinadas, e porque estão confinadas, estão em brigas. É tempo de nós nos compadecermos dessas famílias. Há empresários que podem ter esse momento querendo até se suicidar, porque a situação está tomando um contexto tão grande que ele está vivendo uma situação difícil. É tempo de nós nos compadecermos e dizermos: Deus, o Senhor pode mudar essa situação. É tempo de nos compadecermos. A segunda coisa que o intercessor ele é perseverante, ele é insistente. É interessante a insistência de Abraão. Se você pegar o capítulo, você vai ver que Abraão ele insiste diante de Deus. Ele fica diante de Deus e como fala assim: Deus, não quero ser assim inconveniente, mas se for 20, não quero ser inconveniente. E começa a insistir. Eu queria que você entendesse nessa manhã que um intercessor, aquele que insiste. Eu não sei se a sua oração do começo é a mesma de hoje. Esse tempo de pandemia, eu não sei. Esse tempo de quarentena, não sei se a sua oração é a mesma de hoje, mas quero que você continue insistindo. Às vezes você pode não estar vendo mudanças, mas se você estiver insistindo, haverá mudança. Deus está diante do trono, não está roendo unha. Eu costumo dizer que ele não está roendo unha, está no alto, segundo Isaías, está no alto e sublime trono, sentado. Ele não está lá preocupado, com a mão na cabeça, falando assim: não tem jeito. Não, ele está sentado, a Bíblia diz, no alto e sublime trono. Ele tem um controle da minha e da sua vida. Ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua sendo Deus. A nossa insistência pode mudar todo um contexto. Estão dizendo que o pico vai ser não sei quando, o pico vai ser não sei quando, o pico vai ser não sei quanto, o pico vai ser não sei quanto. Deus é aquele que pode mudar qualquer pico. Às vezes você que está me assistindo, tem um negócio que você diz assim: olha, Moisés, está difícil, eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Insista diante de Deus. Faça Deus parar. A Bíblia diz que teve um homem que fez Deus parar. Marcos diz que teve um homem que fez Deus parar, chamado cego Bartimeu. Ele parou. De tanto ele insistir, fez Deus parar. Deus quer hoje que você faça ele parar. A sua insistência vai fazer ele parar. Vai fazer ele parar para te ouvir. Vai fazer ele parar para ver a sua causa. Vai fazer ele parar para assistir a sua situação. Vai fazer ele parar para te atender nesse tempo. Vai fazer ele parar para fazer você ver que ele continua sendo Deus e não mudou e nunca vai mudar. Ele quer que você insista. É como que se você tem... Eu tenho filha. Tenho uma filha. E às vezes ela é insistente. A insistência dela que me fazer atentar para aquilo que ela está fazendo. E às vezes eu não estou afim, às vezes, mas a insistência dela faz eu parar para ver aquilo que ela está me mostrando. Deus, eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo. Ele é seu pai e ele não mudou, ele é o mesmo. Às vezes você está sentindo, parece que o céu está de bronze, parece que Deus esqueceu de mim. Eu estou vivendo uma situação difícil, mas eu queria te chamar a atenção nesta manhã. Deus... Se você for insistente diante de Deus, ele vai parar para te ouvir, vai parar para ver você e vai mudar sua sorte. O intercessor é aquele que insiste, aquele que não para, aquele que continua. Deus, nesta manhã, vai parar para te ouvir. Vai parar para mudar a sua causa. Eu não sei qual é a sua causa, mas seja um intercessor insistente nessa manhã. Seja um intercessor que não afrouxa nesse momento, mas que insiste nesse momento para que Deus pare e te ouça.
a última coisa, o intercessor é aquele que o intercessor é aquele que tem fé. Parece falar de fé, mas Moisés, eu tenho fé. Sim, estou questionando, não, todos nós temos fé. Eu tenho fé que eu vou me levantar daqui a pouco e vou ali na cozinha. Nessa fé que eu estou falando. Eu estou falando daquela fé que você não tem às vezes o que comer hoje, mas que você acredita que Deus vai trazer o que comer. Estou falando daquela fé que você vai trazer aquela bênção que está parada, ou aquele negócio que só fica em análise. Já viu aquele negócio que só fica em análise? Que o povo está querendo, só fica em análise. É que hoje Deus vai fazer acontecer, acabou a análise e vai vir a bênção. Eu estou querendo te dizer, é aquela fé que você já perdeu de acreditar que a sua situação como empresário hoje pode mudar. Às vezes a empresa não vai abrir, às vezes continua as portas fechadas porque o prefeito decretou, mas Deus decretou teu milagre, decretou a tua bênção, decretou aquilo que você precisa hoje. O que eu quero dizer dessa fé é a fé de entender que Deus, apesar das circunstâncias, do que tudo está dizendo que não, Ele vai fazer. Eu, com minha família, vivemos alguns momentos nesse começo. E eu tinha a certeza no meu coração. Certeza. Eu estava tomando decisões, é claro, me movimentando, que tinha que tomar algumas decisões, mas diante das decisões eu botei diante de Deus, mas eu tinha certeza que Ele cuida. Certeza. Mas certeza. Eu tenho certeza que o Deus que eu e você servimos, Ele cuida nesse tempo. Ele vai te carregar. Sim, te carregar. É essa fé que eu estou falando. Essa convicção que eu estou falando. Pois um intercessor é aquele que espera alcançar seu êxito e nas suas orações ele tem certeza que será ouvida. Eu tinha certeza que Deus ia dar um caminho. Eu tinha certeza que Deus ia dar uma definição. Certeza. Que Ele ia cuidar. Eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo nesta manhã. Tenha certeza que apesar da dificuldade, você que é empresário, que está sofrendo um momento, você que está dentro de casa diz assim, o que eu vou comer hoje? Tenha certeza que Deus vai mandar a gente bater na sua porta hoje e vai trazer o que você precisa. Houve pessoas que nos ligaram que eu nem esperava. Mas teve uma que disse assim, Deus falou comigo para vir aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não serve a qualquer um, não. Você serve o Deus dos exércitos. O Salmo 46 diz, o Deus dos exércitos está conosco. O Deus que foi com Jacó na sua peregrinação, quando estava fugindo do seu irmão, o mesmo Deus, quando ele botou a cabeça no travesseiro, que apareceu para ele, o mesmo Deus que levou ele sem nada e trouxe ele riquíssimo, o mesmo Deus, é esse Deus que está com você. Quando o salmista fala do Salmo 46, o Deus que abençoa, o Deus que esteve com Jacó, é o mesmo Deus, aquele Deus que na trajetória de Jacó, a história de Jacó, não sei se você conhece a história de Jacó, mas vai lá em Gênesis, pega a história de Jacó, o mesmo Deus que nas trajetórias, na caminhada com Jacó, é o mesmo Deus que está contigo. Ele não mudou. Nós mudamos. Tem dia que eu estou de um jeito, tem dia que eu estou de outro. Tem dia que eu acordo bem, tem dia que eu não acordo bem, tem dia que eu acordo chateado, tem dia que eu acordo desanimado, tem dia que eu acordo com preguiça, tem dia que eu acordo... Nós mudamos, mas Deus é imutável. Tem um texto que Paulo diz assim, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Alguns pegam esse texto para tentar se acertar, eu sou infiel, mas Deus é fiel. Não, está dizendo o seguinte, ainda que eu seja infiel, Deus não vai mudar por causa de mim, Ele permanece fiel. Ele é fiel com você, quero que você entenda nessa manhã.
Você que clama a Ele, Ele é fiel com você. Ainda que você permaneça infiel, ainda que você seja infiel, não é porque eu sou infiel que Deus vai ser fiel comigo. Não, o texto está querendo dizer isso não. Ainda que eu seja infiel, meu caráter seja de infidelidade, o caráter de Deus é imutável. Ele continua sendo fiel, Ele é com você. E nesta manhã, eu quero que vocês entendam se essa característica de intercessor, primeiro, aquele que se compadece, segundo, aquele que persevera, e terceiro, aquele que crê. Aquele que crê. Aquele que não esmorece a sua fé. Queridos, salmista, eu quero terminar esse ponto dizendo, o salmista diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu não confio em Bolsonaro, meu presidente, não confio em Bolsonaro, nem no ministro da Saúde, nem no governador, não sei falar o nome dele direito, nem no prefeito da cidade. Não, a minha confiança está em Deus. Eu não confio nos 600 reais que ele possa trazer, não, a minha confiança está em Deus, porque é Ele que vai mover todas as coisas para me abençoar. Deus, quando mandou o profeta falar com a viúva, lá em Serepta, a viúva não sabia. Mas Deus falou para o profeta, olha, vai lá e diz para a viúva, vai lá, porque a viúva vai te sustentar, porque eu ordenei que ela vai te abençoar e ela vai ser próspera. Mas quando chegou diante da viúva, a viúva não sabia, mas o profeta sabia que Deus é fiel. Eu quero dizer uma coisa para você como profeta na sua vida nesta manhã. Deus é fiel para com você, se você se voltar para Ele, se você voltar-se para Ele nessa manhã, interceder, buscar com todo o seu coração, Ele vai se voltar para você nesta manhã. E como a viúva de Serepta foi abençoada num tempo de escassez, nesse tempo, é o tempo de escassez que muitos estão vivendo, você não vai faltar azeite e nem farinha na sua panela, porque Ele é Deus. Eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida, eu quero pedir